segundos, 10, 9, 8. Bom dia a todos e todas. Hoje é o dia 3 de julho de 2016 e esta é a tertúlia matinal de número 1, com o tema Política Científica da CCCI. Em nome da Unicim, é uma grande alegria ter todos vocês aqui, né? Grandes amigos, velhos amigos, Consciens e Consciex. Então sejam todos muito bem-vindos a essa nova atividade, né? Esse novo encontro aos domingos de manhã aqui na Cognópolis, Foz. Então hoje, como é o primeiro dia, pretendo apresentar, né, esclarecer o que vai ser essa atividade, né, que estamos participando aqui, como que vai funcionar de hoje em diante e também trazer para vocês algumas ideias sobre a difusão, né, o desenvolvimento, a difusão, enfim, o crescimento, né, de hoje em diante da ciência conscienciologia, da pesquisa conscienciológica. Eu não sei se todos aqui acho que me conhecem, né? A gente já convive aqui faz alguns anos, mas meu nome é Alexandre Zaslavski, eu sou professor de filosofia, né, há vários anos, eu sou um dos editores da revista Interparadigmas, né, e eu estou atuando no Conselho Científico da Unicim. Então tá. Nós temos aqui uma nova tecnologia aqui, que são os slides com controle à distância aqui. Então nós temos o Leandro lá, vamos ver para colocar os slides aqui para a gente poder... Ok. Bom, essa é a ideia, né? Básica, na verdade, bastante conhecida, mas ao mesmo tempo gostaria hoje de retomar isso para a gente poder dar um valor, né, dentro de uma visão mais ampla do que nós estamos fazendo aqui na Conscienciologia. Isso, para quem está aqui, né, para quem é voluntário há pouco tempo ou há muito tempo, isso é, digamos, até certo ponto é o beabá, né? Mas ao mesmo tempo, do ponto de vista da ciência, do desenvolvimento científico, do que se faz no planeta, isso é extremamente avançado, né? A gente precisa se apropriar disso, né, e ver a dimensão que isso tem em termos de continuidade científica, né, no desenvolvimento científico dessa dimensão intrafísica, né, da ciência de uma forma mais ampla. Então, está aqui o roteiro do que eu pretendo apresentar. Bom, deixa eu primeiro assim, um comentário básico. Assim, é uma tertúlia, né? Nós estamos aqui numa tertúlia, como tal, né? Ela é interativa. Então, por mais que trouxe conteúdo, né, para apresentar aqui nos slides, tem os microfones, né? Os microfones já estão aí. Então, vocês podem tomar a palavra, né? Vocês têm a palavra quando vocês quiserem para perguntar, colocar, se opinar, se posicionar, enfim, a palavra é franqueada, né? Ninguém aqui, já é época da democracia, né? Quer dizer, é voz, as pessoas todos têm que tem voz. Não está pegando aqui? Não, é que você colocou para dentro. Ah, tá. Vamos arrumar aqui então. Opa. Piorou? Teste. Miau. Tá. Tá. Então, fiquem à vontade, pessoal, tá? Para falar aí quando vocês quiserem. Tá? Os tempos de repressão do laringochakra finalmente terminaram, né? Ainda bem, né? Que nunca mais voltem. Então, vamos em frente. Ok. Então, slides. Então, em primeiro lugar, né, a gente está aqui, isso aqui é um projeto super institucional, né, que foi desenvolvido na Unicim a pedido do CAEC. O CAEC ele entrou com uma demanda no protocolo da Unicim e nós, então, trabalhamos, né, dentro do secretariado da Unicim e depois formando uma equipe com o pessoal que atuava antes nas mini-tertúlias, né, e outras pessoas interessadas em participar. Então,
Então, isso é no escopo da Unisim. Quer dizer, a Unisim, ela tem uma... Eu selecionei aqui alguns itens do Estatuto da Unisim. Né? A Unisim, ela tem, dentre os objetivos dela, né, consta ali, assegurar a continuidade e expansão do paradigma consciencial, efetivando a ciência conscienciologia e suas especialidades, através de atividades de ensino, pesquisa e extensão. Isso toca diretamente assim, ao mater pensene daquilo que nós queremos fazer aqui. Né? Tornar essa tertúlia matinal uma espécie assim, de caldo de cultura da pesquisa conscienciológica. Quer dizer, que quem está fazendo pesquisa, né, tem aqui um espaço para expor de uma maneira mais livre, né, o que tem feito, né, o que estuda, como que tem feito, que materiais usa, porque a pesquisa conscienciológica, na realidade, ela é no plural. Né, o subtítulo dessa tertúlia matinal é Pesquisas Conscienciológicas, né, é plural. Então, não há uma forma só, né, de fazer pesquisa conscienciológica. Ao contrário, quer dizer, nós precisamos criar formas, né, de ampliar isso, fazer a pesquisa conscienciológica. Assim, nós somos, vamos falando, né, livremente, né, que nós somos herdeiros, né, de todo um legado, né, boa palavra, né, um legado, e que nós participamos, né, vários de nós aqui, a maioria, na construção disso, mas nós precisamos tomar o protagonismo disso, né? E esse protagonismo, ele é científico. Né? A conscienciologia é uma ciência. Então, no meu entendimento, né, que eu vim aqui para compartilhar com vocês, cabe a todos nós o desenvolvimento da ciência conscienciologia. Né? Essa questão do voluntário, né, o voluntário conscienciológico, vamos dizer, ele é um voluntário pesquisador. Né? Quer dizer, ele é um pesquisador. E para eu falar isso, quer dizer, eu não posso estar definindo pesquisador como se fosse na ciência convencional. Aqui é uma definição diferente de pesquisador, né, que não implica o meio acadêmico. Né? Isso é paradoxal, porque você sabe que eu coordeno uma atividade que tem como pré-requisito doutorado. Então, como é que eu estou falando uma coisa dessas, né? Mas, assim, isso tem uma razão de ser estratégica, né? A gente pode falar mais disso adiante, mas a ciência conscienciologia, ela não tem essa vinculação, né? Ao contrário, quer dizer, ela tem a liberdade a rigor, né? O pesquisador da conscienciologia é um pesquisador independente. Né? Bom, vamos continuar aqui os slides. Então, vamos ver se eu consigo ler aqui. Parágrafo único. A Unisim realizará as seguintes atividades para a consecução de seus objetivos. Então, ali eu selecionei uma. Viabilizar a unificação de programas e projetos em comum na CCCI e tomar frente de trabalho ampla em prol da assistencialidade. Então, é isso. Quer dizer, a tertúlia matinal é um ambiente superinstitucional, é um tempo superinstitucional, e a ideia é fomentar o fazer pesquisa conscienciológica. Então, se todo mundo aqui ficar com vontade de fazer mais pesquisa conscienciológica, a gente vai alcançar o nosso objetivo. Quer dizer, que todo mundo valorize, né, o que tem feito, o que vocês estão fazendo, o que vocês estão pensando, né, o que vocês têm essa comichão, digamos assim, para saber mais, para se especializar. E o objetivo é esse, fazer intercâmbios, né, entre as ICs, entre todos os organismos, né, conscienciocêntricos, através da catalisação, né, dessa potencialização, empoderamento, né, que se fala, da vontade de fazer pesquisa conscienciológica. Né? Isso é o holopensene que nos move, digamos assim, que nos motiva a implantar essa atividade aqui nos domingos de manhã. Bom, então o Conselho Científico, especificamente, é um órgão, né, dentro da Unisim, e tem aqui o parágrafo que caracteriza ele no Estatuto, né, que diz o seguinte: o Conselho Científico visa acompanhar, integrar e divulgar a produção científica realizada pelos membros da CCCI, contribuindo para a qualificação da conscienciologia. Então é isso, é a ideia. O Conselho Científico,
ele, o meu entendimento, né, afinal, que eu estou trabalhando com isso, o meu entendimento que eu tenho dele é que a gente precisa, ele deve ajudar a pensar uma política científica para a CCCI. Por isso até o título, né, dessa tertúlia matinal aqui hoje, Política Científica da CCCI. O que é uma política científica? A política científica é um conjunto de definições, diretrizes, metas e ações, né, que orientam alguma coisa. No caso, a produção e a divulgação da pesquisa conscienciológica. Então, como que a pesquisa conscienciológica ela pode atravessar todos os organismos conscienciocêntricos da Unicim, né? Ou seja, todas as instâncias da CCCI? Como que a gente pode desenvolver isso mais ainda de uma maneira que isso funcione, digamos, por dentro, né, do funcionamento dos organismos conscienciocêntricos, né? Quando eu falo isso, não sei se todo mundo sabe que organismo conscienciocêntrico é um termo genérico que ele designa todos os lugares, digamos, ou todos os órgãos de funcionamento da conscienciologia, ligado à Unicim. Então, a IC é um organismo conscienciocêntrico, uma EC, quer dizer, uma empresa conscienciológica, conscienciocêntrica, é um organismo. As dinâmicas de desenvolvimento parapsíquico são organismos conscienciocêntricos. Os colégios invisíveis da conscienciologia são organismos. Até mesmo os condomínios conscienciológicos são organismos conscienciocêntricos, né? Isso está definido no Estatuto da Unicim. Então é como se fosse assim uma identidade básica de tudo aquilo que está atrelado à Unicim. Tá? Então a Unicim é essa IC das ICs, dos OCs, né? Quer dizer, que faz da liga, digamos assim, para o trabalho da conscienciologia em geral. Tá? Então aqui a gente tá para pensar essa liga, digamos, do ponto de vista da pesquisa conscienciológica, ou seja, da produção da ciência conscienciologia. Tá? Então, talvez dentro de cada IC vocês já estejam pensando assim, tá, mas isso a gente está fazendo dentro das ICs, né? Cada IC está fazendo pesquisa. Tem sua revista, às vezes, né? Tem seus eventos e tudo. Mas, assim, em termos de conscienciologia, se a gente for pensar na conscienciologia, no projeto da conscienciologia, como que a gente pode ter isso mais articulado, mais conectado e até mesmo mais sinérgico, né? Que as forças se multipliquem, né? Interajam e se multipliquem. Porque se a gente for pensar em termos de Max Proex grupal, né? Em termos do trabalho geral, né? Que nós estamos aqui para fazer, todos os organismos conscienciocêntricos, eles são meios, né? Eles são atividades meio, né? A finalidade é a consecução da Max Proex grupal, que tem a ver com determinada assistência, né? Interassistência que tem que acontecer, materialização de GESCONs, e tudo isso, né, tem o seu papel dentro de um projeto de reurbanização, né, de Reurbex, reurbanização em geral. Então, a institucionalização da conscienciologia, ela é uma necessidade, porque afinal nós estamos na dimensão intrafísica, né? Numa sociedade que tem instituições e tudo se concretiza nas instituições. Mas, ao mesmo tempo, isso tudo são meios, são formas de alcançar um objetivo. E a ciência, ela é mais finalidade, não sei se é a finalidade, mas ela está mais na frente do que isso. Quer dizer, a ciência, ou seja, esse novo corpus, né, científico que a gente está trabalhando para construir, ele é que vai viabilizar essa TARES, né, esse esclarecimento que vai permitir a ampliação dos discernimentos da inteligência evolutiva, né, das consciências, a ponto de dar a virada, né, na sua série X e poder alcançar, né, os objetivos desse trabalho de dimensão imensa, né, enorme, né, que nós estamos aqui numa pontinha aqui do alfinete, aqui, digamos assim, né. Então, assim, para dar uma visão de conjunto do que a gente está pensando, né? Do que tipo de ideias assim estão circulando nesse Holopensene, né? Que nos fizeram chegar nesse momento aqui, nesse local. Tá? Então, a Unicim e o Conselho Científico, né, estão trabalhando com esse corpus, assim, com essas ideias, né? E agora já com alcançando esses resultados. Qualquer coisa vocês perguntem, pessoal. Falem aí, viu? Vocês estão com os microfones aí. Lógico.
é comum a gente ouvir e ver na CCCI um certo conflito interno em nossos voluntários, no sentido de que eles têm um conhecimento acadêmico, então são pessoas que têm um certo, como é que se fala isso? Um conhecimento bem estruturado, e, no entanto, estudam a conscienciologia, né, e começa a trazer esse conflito, como lidar com uma coisa e outra, né, como entender e praticar e produzir de acordo com o paradigma consciencial, de acordo, como você falou algumas vezes, pesquisas, produzir pesquisas conscienciológicas, sem manter esse conflito interno, que às vezes a gente percebe nem é verbalizado pela pessoa. Então, eu queria fazer uma pergunta diretamente para o Zaslavsky. Como você lida com isso? Como você faz para não ter este conflito? E como você poderia orientar, dar alguma sugestão para que as pessoas que identificarem esse conflito, que elas possam trabalhar com elas mesmas? Porque esse período que a gente está trabalhando, muito próximo a você, a gente percebe que é bom ouvir você falar sobre o paradigma consciencial, sobre as produções científicas conscienciológicas, e a gente vê que flui fácil, né? O que você poderia nos dizer sobre isso? Tá joia. Esse conflito que você fala, né, quem sabe eu possa resumir da seguinte forma, né? Existem consciências, né, hoje consciências, consciex, né, enfim, pessoas que dedicaram muito tempo e energia ao desenvolvimento da ciência convencional, né, que nós chamamos aqui de ciência convencional, seja dentro dos institutos de pesquisa, dentro das universidades, né, eles dedicaram as suas vidas, né, muitas vezes, para o desenvolvimento de um conhecimento, né, uma coisa que foi importante, né, digamos assim. E a gente sabe, né, da natureza humana, né, se apegar àquilo que dedica muita energia. Né? Você teve um dispêndio, né, de tempo, de energia, às vezes de dinheiro, de custo, de afetividade, de convivência, etc. Né? No entanto, né, em primeiro lugar, deve preponderar a bússola, que a gente chama bússola consciencial, o ponteiro consciencial, da pessoa ter a sinceridade, né, de perceber aquilo que ela já não está mais satisfeita. Né? A consciência, ela tem um funcionamento, né, a gente está tentando entender, né, começando a tentar entender, que ela tem uma espécie de uma sinalização íntima de que ela precisa avançar, de que ela precisa fazer coisas novas. Né? Então, a inteligência evolutiva, eu vejo que é o primeiro plano. Quer dizer, eu estou evoluindo, tudo que eu já fiz, beleza, eu já fiz um monte de coisas. Mas e agora? No presente momento, eu estou satisfeito? Né? Ou eu estou me apoiando, digamos assim, num legado, né? Todo um estofo, né, que foi construído, e eu estou me enganando, achando que isso aí é suficiente, mas o tempo está correndo, o mundo está mudando, e eu estou aqui ainda com uma, vamos dizer, me abstendo de querer aurir, né, aprender coisas novas, né, ideias novas que estão surgindo. Então, eu acho assim, o que resolve esse conflito é a sinceridade íntima, digamos assim. É um grau de sinceridade íntima, né? Estou vendo o Tony lá em cima, de autenticidade, né, de certa forma. Essa questão de assumir, né, que, olha, tudo bem, eu fiz um monte de coisa, eu tenho título XYZ, mas eu não estou satisfeito, né? Eu não estou... Então, essa sinceridade íntima de admitir que há lá dentro eu quero fazer outra coisa. E a gente não se apegar, né, não ficar assim tão, digamos assim, abrir mão de orgulho, né, abrir mão disso, de que, olha, e até certo ponto, né, é uma questão de coerência também. Porque se no passado, né, essas pessoas, né, mexeram com coisas que na época eram avançadas, né, que elas tiveram que andar no contrafluxo, por exemplo, no passado, para poder implantar uma coisa nova, por uma questão de coerência, hoje há outra coisa nova, digamos assim, né, e que não deixa de ser a mesma coisa, até certo ponto, no sentido dessa disposição de fazer frente, né, e abrir uma picada nova, digamos assim, de estar numa ponta, né, de estar numa vanguarda. Só que é uma questão
de ter o despojamento de reciclar o próprio ego. No caso o egão, né? Porque o ego, quando a pessoa, né, ela atua em alguma frente, ela vai consolidando determinado ego, né? Eu sou um cientista, eu sou um filósofo, eu sou um, sei lá, pai, eu sou um qualquer coisa, né, socialmente, etc. E aquilo vira uma forma de... aquilo vira um modo de organização da consciência. Só que isso tem que reciclar, né? Quanto mais avançado, quanto mais madura a consciência evoluída, no entendimento, mais egos ela tem para poder disponibilizar e mais ela transita de uma maneira fluida, né, de um ego para o outro. Ela vai usando os egos que são necessários em cada contexto. Então, até eu estava conversando com eles aqui antes para eles me pedirem para eu perguntar sobre a filosofia, né? Então, o caso é o seguinte, quer dizer, a questão do filósofo, por exemplo, né? A filosofia no passado ajudou, por exemplo, a se libertar da religião. É um fato. Quer dizer, das crenças, né, superstições, dogmatismo e tal. Mas a filosofia hoje, ela é uma ferramenta. Por exemplo, ela é uma coisa boa culturalmente, intelectualmente, mas o ego filósofo não vai resolver esse problema. O ego filósofo, ele não tem os atributos necessários e suficientes, digamos assim, para sair dessa insatisfação íntima e avançar, né, e ter novas experiências. Então eu vejo assim, eu acho que o ideal seria o filósofo, ele desejar aprender a ser um enfermeiro, por exemplo. Ou bombeiro, quem sabe. Né? Quer dizer, ele vai atender, né, os pacientes e quem sabe vai filosofar com eles, digamos assim. Mas ele vai ter energia, né, digamos, ele vai ter condições de acolhimento, né, para poder receber quem está precisando, né, quem está precisando de assistência, né, e quem sabe esse estofo, né, que ele criou ao longo das existências, isso vai poder ajudar essa pessoa, às vezes, a recuperar um fio de raciocínio, etc. Isso vai ter um uso assistencial. Mas, assim, em resumo, né, o sentido agora é filosófico, mas o sentido das coisas é a assistencialidade. Quer dizer, o que dá sentido é a interassistencialidade. Se tem um cabedal imenso, seja do que for, mas aquilo não tem um uso interassistencial, aquilo não tem sentido. E, portanto, aquilo dá um vazio para a pessoa. Essa questão, seja do filósofo, seja do cientista, seja de quem for, que pode ter esse conflito, mas você não acha também que essa questão de dotação, principalmente para psiquismo avançado, não seria uma saída também para, vamos dizer, a pessoa entrar no eixo? Porque se ela entra no eixo através de um parapsiquismo avançado, ela vai abandonar esses resquícios aí do passado e do presente, que são... Agora, eu vejo também muitos desse pessoal cientista que eu digo pesquisadores dentro da ciência convencional, que estão por aí, estão por aqui, e muitos deles se debandam também, né? E agora, a questão do filósofo também ele pode debandar se ele não tiver uma vamos dizer, compreensão clara das questões multidimensionais. Que isso é através do parapsiquismo, digo parapsiquismo avançado, não parapsiquismo quen-quen, mas com a tridotação nesse esquema. Não sei o que você acha disso. Deixa eu mostrar aqui um slide aqui. Você pode colocar os slides aqui para eu mostrar um lá para frente aqui. Isso aqui, ó. Né? Uma coisa muito interessante assim que chama atenção é que na conscienciologia tem uma espécie de inversão pesquisística, né? A ciência convencional, de uma maneira geral, primeiro ela produz uma ciência pura, né? Você tem, por exemplo, a física, a matemática, a biologia, a história, a sociologia, etc. E depois ela vai fazer uma ciência aplicada. Quer dizer, uma vez que tem aquele conhecimento, aquilo vai ser, digamos, colocado em prática, né?
e aquilo vai então ser pesquisado, como que aquilo vira uma prática. Então, por exemplo, a sociologia, né? Você tem a pesquisa, digamos, dos grupos sociais, classes sociais, né? A questão das relações sociais, etc. Isso é pesquisa pura. Agora, por exemplo, dentro de um instituto do governo ou algum tipo de instituto de desenvolvimento, etc., o sociólogo ele vai ter um projeto, como que ele vai ajudar a sociedade e como que ele vai aplicar aquele conhecimento puro que ele já traz da academia. Então, a lógica na ciência convencional vai do puro ao aplicado. Tá? Quer dizer, a interassistencialidade na ciência convencional ela é uma consequência, não necessária. Pode acontecer ou não. Porque a ideia da neutralidade, da isenção científica acaba sendo, digamos, um processo muito academicista. Acaba sendo um processo de isolacionismo, digamos, daquele conhecimento em relação às consequências dele na sociedade. Então, uma coisa não é implicada na outra. Uma coisa não leva a outra necessariamente. Mas na conscienciologia, as coisas funcionam de maneira contrária. Isso é uma coisa que eu dou muito valor, eu acho isso muito, muito sério. Por quê? O conhecimento conscienciológico, ele começa na aplicação. O conhecimento puro, vamos supor, uma análise da holossomatologia, por exemplo, um estudo da parafisiologia, dos veículos de manifestação da consciência. Isso seria um conhecimento puro. Né? Por exemplo, energossomatologia, psicossomatologia, etc. Isso é o puro. Agora, se o pesquisador da conscienciologia não mobilizar as energias dele mesmo e não começar a tentar qualificar o holopensene dele e o holopensene em que ele está inserido, ele dificilmente, eu acho que ele não vai conseguir alcançar esse conhecimento puro. Quer dizer, a conscienciologia, ela começa na aplicação e ela termina no puro, vamos dizer assim. Quer dizer, para eu chegar por exemplo, num tratado de parafisiologia, isso tem que passar pela interassistencialidade. Isso que eu acho, por exemplo, o que a Ectolab faz, né? Tá aqui o Hernani e a Miriam, né? Eu acho muito, muito interessante e muito lógico, assim, né? Porque tem o estudo da ectoplasmia, não é? Ectoplasmia, até certo ponto, é um processo puro, vamos supor, né? É uma análise biológica do tipo de tecido, né? Híbrido, digamos assim, intrafísico, extrafísico, que é o ectoplasma e tal. Mas a IC é de paracirurgia. Quer dizer, eu acho isso muito inteligente em relação aos estudos da metapsíquica, por exemplo, ou da parapsicologia, porque a metapsíquica e a parapsicologia, sendo ciência convencional, eles queriam começar do puro. Então, seja na metapsíquica, por exemplo, nas sessões mediúnicas, ou na parapsicologia, nos laboratórios experimentais nas universidades, não havia uma intenção assistencial naquilo. Havia uma intenção científica. Se é científica, não é assistencial, é pura, é isenta, é neutra. Só que, quando há a interassistencialidade, há uma otimização, vamos falar assim, grosso modo, do ser humano. Quer dizer, vamos falar simples, quer dizer, uma pessoa que quer fazer assistência, ela põe o melhor que ela tem naquilo ali. Então, a interassistência, ela cria um ambiente, ela predispõe um ambiente à descoberta científica. Só que isso é possível a gente falar pelo paradigma consciencial, não pelo paradigma convencional. Isso seria um enviesamento da pesquisa, se a gente for falar, do ponto de vista convencional. Só que do ponto de vista da ciência conscienciologia, a interassistencialidade, ela, vamos falar assim, ela instaura, vamos dizer assim, ela faz acontecer o conhecimento conscienciológico. Então, no campo que se forma entre o assistente e o assistido, o interassistível, é que o campo, vamos dizer assim, a tensão que há numa interassistência é o laboratório básico da conscienciologia, de certa forma. Então, o conhecimento conscienciológico, ele é construído nesse acoplamento, nesse campo interassistencial. Então, eu estou querendo responder o que o Arlindo me perguntou agora. Quer dizer, a filosofia, né, a holofilosofia, elas também podem emergir dentro desse campo interassistencial. Agora você pensa, por exemplo, qual que é a filosofia do amparador? Por exemplo, como é que é a reflexão filosófica do amparador?
O amparador, vamos supor que ele faz uma visita, por exemplo, interassistencial a determinado ambiente, uma residência, né? Ou uma dimensão baratrosférica, por exemplo. Que tipo de reflexão filosófica que ele faz quando ele consegue, com sucesso, né, fazer um resgate ou doar as energias dele, né? Ele tem presença de espírito, ele consegue sustentar a intencionalidade dele cosmoética num ambiente de assistência, né? Que tipo de reflexão filosófica o assistente, né, o amparador, ele é capaz de fazer? Então isso, quer dizer, dentro dessa lógica, quer dizer, a filosofia é o pensamento racional, vamos falar assim. É uma formulação do pensamento racional. Está sempre presente, sempre existe. Mas é diferente você ter uma intencionalidade em si mesma, digamos, de ter ideias filosóficas super avançadas, né, por si mesmo, ou você ter ideias filosóficas que são inspiradas no entendimento do cosmos a partir da interassistência. Então a coisa muda totalmente de figura e é essa virada pesquisística. Então, por isso que é aquele crescendo, né, que você estudou bastante, filosofia, holofilosofia. Quando o amparador, o assistente, a filosofia dele não é uma só. A filosofia dele se compõe de todas as correntes filosóficas para poder entender o que acontece na interassistência, no processo de evolução da consciência. Então, é a holofilosofia que vai se formar. Mas isso, eu acho que a filosofia ela pode ser muito assistente. A holofilosofia faz assistência dos ex-filósofos, dos filósofos que estão paracomatosos. A filosofia ela pode ajudar os filósofos paracomatosos a fazer o desassédio mental somático deles, a fazer discernimentos, né, dentro do mental soma deles para eles poderem despertar. Isso é que eu penso. Eu achei interessante, você mostrou agora essa inversão, né? E você deu exemplo, essa inversão da experimentologia para a hipótese, para a teoria, né? E deu esse exemplo do crescendo da metapsique, do parapsiquismo, que tiveram um teto talvez limitado para a Ectolab agora, que tem a interassistencialidade. Quer dizer, se a gente for olhar na história, esses movimentos espiritualistas, a metapsique, tal, que foram para o lado da parapsicologia, talvez tenham dado menos fruto até hoje, até do que o espiritismo, que foi para a religião, não sei. E talvez esse seja realmente o diferencial, né? Essa ampliação do paradigma com a intencionalidade, né? Para a gente poder ir mais longe, né? E a experimentologia mesmo, na base. Nesse sentido, o espiritismo, a gente sabe, né, pelo que o professor Valdo nos contou, né, a história do Zéfiro e tudo, que o espiritismo já era para ter sido a conscienciologia, né? Era para ter sido a espiritologia. Só que a religião acaba mantendo... Aí a religião funciona como se fosse uma verdadeira âncora, uma bigorna, digamos, pendurada no pé, assim, em termos de mudança de paradigma, né? Porque a religião é paradigma convencional. A religião é paradigma convencional. Porque todo o conhecimento, a cultura humana, digamos assim, ocidental, ela tem como se fosse dois polos. Você tem a ciência, por um lado, e a crença, por outro. Então, ciência materialista e religião são dois polos que um sustenta o outro. Então, no momento que eu digo, isso é religião, você estudar, por exemplo, desenvolvimento moral, evolução moral do espírito, como o espiritismo faz, isso é o lado religioso, moral, do espiritismo. Se eu digo que isso é religião, eu estou indiretamente reforçando o materialismo na ciência convencional. Porque eu estou dizendo que eu não dou conta de explicar isso cientificamente, eu preciso da religião, portanto, a ciência convencional é que vai explicar isso. Então, o espiritismo, sem querer, vamos dizer assim, indiretamente, ele sustenta o paradigma convencional. Então, há uma contradição interna, digamos assim. E só para complementar, e no entanto, tem o parapsiquismo como um dos valores principais deles. Então, e é não mais é só por aí. né, que a metapsíquica e a parapsicologia, porque, tendo uma intenção assistencial, você consegue muito mais resultados. Porque a parapsicologia e a metapsíquica, eles nunca conseguem passar do teto de comprovar a existência material do fenômeno. Entendeu? Porque isso é uma meta do paradigma convencional.
É uma meta do paradigma convencional. Até eu trouxe um livro aqui, aproveitando, trouxe uns livros para mostrar. Isso é um dos objetivos, já te passo a palavra, sabe, da tertúlia matinal, é trazer livros assim que a pessoa, o expositor goste, né, que tenha. Então, assim, esse é um livro escrito por um espírita, digamos. Eu acho que é um grande livro. Chama O Espírito e o Tempo, do Herculano Pires, José Herculano Pires, né? Esse cara, ele foi um espírita que ele manteve a vinculação com o espiritismo europeu, né? Que o espiritismo brasileiro ele se tornou muito dogmático, né? Devido à própria fundação da FEB, né? Que manteve o cristianismo dentro das cláusulas e tal. Sem querer entrar tanto, mas eu acho que isso aqui é um estudo muito interessante, é uma teoria da história do parapsiquismo que ele fez aqui. Eu acho que é um livro muito, muito legal, muito bom, e é um cara que eu sei que ele ia admirar o professor Valdo, né? Ele deve estar possivelmente conectado com essas coisas, eu imagino, né? Ele dessomou em 79. E um fato curioso, né? Quem assistiu o Pinga Fogo do Chico, né? Ele era um dos tais que estava na mesa. E qual foi a pergunta que ele fez para o Chico? Só que o Chico não conseguiu responder. Mas ele perguntou para o Chico, onde anda o Dr. Valdo? Ele perguntou para o Chico, onde anda o Dr. Valdo Vieira, né? Isso em 1972, eu acho, sei lá. Foi o autor desse livro aqui. Nossa, quem que vai perguntar? Em relação à pergunta ali do Arlindo, é que não há dúvida que o parapsiquismo ele é o grande diferencial da conscienciologia. Qualquer ciência que você pega convencional e você põe o viés do parapsiquismo lúcido, você vai ampliar muito. Só que é bom a gente lembrar também que a gente tem um trinômio extremamente importante, que é o parapsiquismo, a intelectualidade e a comunicabilidade. Então, não basta a pessoa ficar só na base do parapsiquismo lúcido para fazer a pesquisa, porque ela vai ter muito mais dificuldade de alcançar as verpons. É um processo de simbiose. A pessoa ela tem que também se dedicar a estudar mental-somaticamente, dissecar os tratados, ler a enciclopédia, porque isso vai gerar para ela inputs que vai dar para ela uma reperspectivação, uma compreensão maior das ideias e uma ampliação até do parapsiquismo. Então, é um processo de simbiose. É da mesma forma que aquela pessoa que, às vezes, não tem tanto parapsiquismo e ela começa a ler muito. Começa a ler porque ela entende que a conscienciologia tem lógica e, daqui a pouco, aquele conhecimento que ela começa a agregar começa a influenciar no entendimento dela do parapsiquismo e começa a ampliar o parapsiquismo dela, né? Eu falo isso porque, às vezes, sabe, Oswaldo, me dá a impressão que muita gente acha que fazer pesquisa em conscienciologia é sentar na frente do computador, dar passividade e resgatar as ideias do curso intermissivo e pronto. A pessoa começa a digitar e aí está tudo na paragenética dela, ela acessa o curso intermissivo. Só que o que acontece? É pesquisa? Até certo ponto ajuda, contribui. Às vezes tem um relato da pessoa, tem experiência. Mas o problema é que a gente vê que às vezes fica muito urobórico, né? Você vai pegando aqueles artigos que vão sendo escritos dentro dessa metodologia e acaba ficando um pouco rebarbativo, né? Eventualmente você encontra uma ou outra coisa, né? Uma verpom. Então, eu queria chamar a atenção para isso. É um processo de simbiose. Você não pode ficar só na base do parapsiquismo. Você também tem que investir no mental soma e também não pode ficar só no mental soma e não trabalhar com parapsiquismo. Então, é um processo de simbiose mútua que você vai trabalhando e vai expandindo. Quando você vê, você está conhecendo mais. Isso? É a tridotação, né? Enfim. Agora, o sentido da tridotação é a interassistência. Porque, assim, no momento que você começa a ler estudo e desenvolver o parapsiquismo, vai ser trazido consciência para a sua psicosfera. Quer dizer, e você vai ter que aplicar isso aí. É como se uma coisa vai trazendo a outra. Então, a gente pensa assim, não, o pesquisador conscienciológico vai desenvolver o parapsiquismo e o mental soma como se ele fosse isolado do cosmos, digamos assim. Só que o que vai acontecer? Ele vai começar a sentir o assédio, por exemplo, as consciências que estão com ele, o que ele vai fazer daí? Então, isso é uma peculiaridade da conscienciologia que absolutamente não existe na ciência convencional. Essa questão que eu chamei a atenção da aplicação, né? Então, isso tem um slide aqui, deixa eu mostrar um outro aqui, vamos ver. Sabe, quem mais que quer perguntar aí? Aqui. Isso. Eu só queria colaborar aqui com o que o César falou, que eu acho muito importante. O parapsiquismo, dentro da pesquisa conscienciológica, ele entra na fase de coleta de dados. Na hora que eu percebo, eu estou coletando ali para depois eu fazer a interpretação daquilo. Então, é por isso que muita gente tem o parapsiquismo e, às vezes, são de parapercepções iguais, mas interpretam diferente.
Então, a interpretação dos dados, depois de coletados, é onde entra a questão da mental somática. É por isso que, se a pessoa só tem o parapsiquismo, ela pode cair no lado místico por causa do processo de interpretação do que ela percebe. Então, nós temos a assistência, que é feita. Na hora que você faz assistência, você vai ter a parapercepção daquilo que você está assistindo e depois você vai interpretar aquilo que você percebe. Essa parte da interpretação, ela é importantíssima, porque ela vai simplesmente reforçar aquela questão do princípio da descrença. Se só a experimentação fosse suficiente, uma pessoa que tivesse uma experiência de quase-morte, ela não ia ter interpretações totalmente diferentes. Tem uma pessoa que tem uma experiência de quase-morte, entra em contato com um ser de luz, interpreta que aquilo é Jesus, que aquilo é Deus, aquele outro interpreta que é o mentor espiritual, aquele outro interpreta que é o amparador extrafísico, dentro do universo de conhecimento de cada um. Então, isso que o César trouxe é importantíssimo. Sem parapsiquismo, nós estamos cegos, surdos e mudos. Mas também, somente o parapsiquismo, sem o burilamento da mental somática, é muito complicado, porque a tendência de se cair no misticismo é muito alta. Muito bem colocado. O Jorn quer perguntar? Sim, esse ponto é muito importante. Eu penso também, esse é não só simbiose, César, eu acho que esse é espiral de processo que vai aumentar nós. Se nós incluir a parapsiquismo dentro da nossa autopesquisa, nós temos a chance de unir na multidimensionalidade. Porque nós temos o problemático que no início de uma pesquisa nós pensamos só intrafísico, o mais intrafísica das ciências que são aqui em essa dimensão. E falta totalmente a parte multidimensional. Esse é, para mim, o processo de intelectualidade evolutivo, porque esse processo é preciso. E esse é mais que outras ciências dão ainda. Ok. Queria mostrar aqui Eu queria contribuir com esse assunto que o César estava trazendo do problema da intelectualidade, né? Eu tive esses dias contato com alguns espíritas e eu fiquei um pouco assim deprimida, para falar bem o termo correto, deprimida que eu fiquei com a condição deles. Eles são extremamente bem intencionados, eles querem ajudar, mas falta isso que o César estava falando, dessa tridotação e do senso de pesquisa, que é o que a gente está querendo trazer aqui, né? Que é essa coisa de estudar, porque o fenômeno eles passam, querendo ou não, meio no tapa, eles passam por algum tipo de fenômeno, e eles, vamos dizer, eles acreditam no fenômeno. Né? Então, a parapercepção não é o problema deles, né? Porque a multidimensionalidade é presente, mas o problema deles é totalmente a falta de interesse pelo estudo, de interesse pela pesquisa, é zero praticamente, quer dizer, existe um ou outro pelo que eles falaram ali. E eu saí deprimida dali porque a coisa está definhando, e eles mesmos falam isso. Aquele seu Lombardo que teve aqui, e a gente perguntava para ele assim, mas, seu Lombardo, o que tem hoje? Nada, não tem nada. Ele fala. Então, ele falava assim, sabe qual é a minha esperança? É que nasça alguém que faça alguma coisa. Era essa ali? E eu fiquei pensando, mas já nasceu e já morreu, e eles não viram, que era o Valdo. Esse já foi. Então, veja só, então eu escuto esse assunto, esse é um assunto preocupante, assim, para mim, né? Eu saí de lá preocupada. Preocupada com o quê? Com a gente. Eu saí preocupada com a gente, porque a gente tem que fazer isso que você está fazendo, trazer a tertúlia matinal para discutir esse assunto, para a gente, entendeu? Desenvolver e vamos dizer assim, não correr esse risco, né? E eu acho que a gente não corre, obviamente, porque nós temos uma estrutura de pesquisa, de estudo aqui muito forte. Mas é bom a gente fazer o alerta, né?
Porque se não tiver estudo, se não tiver gente na holoteca, se não tiver a pesquisa realmente, estudo, é ler livro, né? Vamos ler, vamos ter... Com o parapsiquismo, porque o parapsiquismo acho que é uma coisa que está bem assentada na conscienciologia, a gente meio que vai ficar capenga. Essa tridotação aí que o César está trazendo, que ela é muito séria, né? Porque é isso que faz o diferencial. Então, eu fiquei refletindo, desde a semana passada que eu estou refletindo com esse assunto, e, por sinal, veio a calhar justamente o tema hoje. Essa pergunta que a Marina fez logo no começo, né, eu associo com isso, porque esse encontro, digamos, da conscienciologia, né, com toda a história do conhecimento humano, né, sei lá, toda cúmulo, né, de livros, de conhecimento que nós temos, ele às vezes esse encontro ele é meio conflitivo, assim, porque por um lado, né, o curso intermissivo ele renova a perspectiva, ele reperspectiva, e pode parecer, né, para o voluntário, às vezes no começo, sei lá, a pessoa que está conhecendo a conscienciologia, que, tipo, nada mais importa, vamos dizer assim, né? Eu vou estudar isso, agora eu vou fazer reciclagem, isso está certo, vamos dizer assim, mas por outro lado, para desenvolver a pesquisa, a gente precisa saber, dentro dessa reperspectivação, conversar com toda essa história universal, digamos assim. Conversar, né? Por isso há interparadigmas, né? Quer dizer, como que a gente pode, vamos dizer assim, aproveitar, né, todo o cabedal, né, cultural, histórico, né, e ao mesmo tempo sem baratear, digamos, a conscienciologia, né, quer dizer, sem minimizar o paradigma consciencial, que eu acho que é uma tendência de alguns, né, que estão, né, aí, acaba minimizando o paradigma consciencial. Essa inter-relação ela é difícil, assim, ela é difícil. Então, assim, como, né, a minha condição aqui é assim, por um lado, né, pela filosofia, eu valorizo muito isso tudo, né? Quer dizer, eu valorizo toda essa história do conhecimento e tudo. Por outro lado, né, eu preciso, nesse momento, afirmar a importância das experiências pessoais e da interassistencialidade, porque senão só a filosofia recai naquele problema de ficar só na intelectualidade e é o teoricão. Mas o ideal, quer dizer, realmente é o primado, eu acho. Em primeiro lugar, a interassistencialidade e a experiência, mas em segundo lugar, a intelectualidade. Quer dizer, tem que ter essas duas coisas. Quer dizer, se eu tenho que colocar numa hierarquia, eu coloco em primeiro lugar a vivência hoje, ao menos para mim. Talvez para quem tenha muita vivência, quem sabe em primeiro lugar vai ser a intelectualidade, sei lá, vai ser a leitura, mas no meu caso não. Quer dizer, eu preciso colocar em primeiro lugar a vivência, em segundo lugar a intelectualidade, e aí poder, eu acho assim, a gente vai chegar num ponto, coloquei nos meus slides lá, vamos ver que esses slides é meio, vamos ver se vai dar para... Mas assim, vai chegar num ponto que a gente vai escrever obras, né, os GESCONs, que elas vamos dizer assim, elas vão estar na sintonia para poder fazer uma revolução científica na ciência convencional, digamos assim. Que hoje a gente está criando uma espécie de uma massa crítica, né, para ter a consistência, a força, mas isso tem lógica devido ao que vai acontecer para frente. Por quê? Dentro da ciência convencional já estão surgindo assim, microscopicamente, né, pequenos nichos que a conscienciologia interessa para eles. Realmente interessa para eles. A Interparadigma está rastreando isso, a gente faz isso. Então, o pessoal também tem contato, né, Itolab, outras ICs também, né, tem a Reconsciência, né, e tudo. Tem contato. Então, isso está aparecendo microscopicamente, mas não é a gente lá dentro que vai fazer isso. A gente até está lá dentro, vários de nós estão lá dentro. Mas não é a gente lá dentro, mas a gente tem que se preparar para poder fazer essa assistência à medida que essa demanda for aparecendo. Então, assim, ela vai aparecer, vai chegar uma hora que a gente vai ser requisitado para atuar no meio acadêmico, sem ter que ter necessariamente doutorado, nem coisa nenhuma. Você não vai interessar nesse ponto, porque é uma revolução científica, né? A filosofia da ciência estuda isso, são revoluções científicas que acontecem. Claro. Então, o início, a Interparadigmas é um começo, para poder ter essa ponte, digamos assim, para poder ter uma espécie de um ponto de partida, né, que tenha legitimidade perante o olhar da academia e tal.
Ainda assim, é muito pouca gente que consegue acompanhar essas coisas. Mas eu acho, vejo assim, a médio prazo, nem digo longo, nem é tão longo, médio prazo, a gente vai ter que estar preparado, todos, né, para poder atuar de uma maneira muito maior. Olha, em setembro... Opa, Posso? Flávia está na... É que assim, eu queria colocar que você falou da interassistência, mas a conscienciologia ela começa na intraconscienciologia, entendeu, Alexandre? Porque a gente vai ter que fazer muito intra para depois passar para o inter. Eu não vejo como você ser um assistente qualificado em termos de conscienciologia sem a intraconscienciologia, para depois a gente chegar na poli, né? Naquela coisa mais ampla. Só para a gente não esquecer que tem a interconscienciologia e depois uma conscienciologia de alcance mais amplo. É, mais ou menos, né? Porque a pessoa sem autocrítica, sem aquilo, a gente trava, entende? Se a gente não começa a fazer autopesquisa e desenvolver uma autocrítica mais profunda, visando uma recim mais, né, mais profunda também, a gente estaciona. Acontece o seguinte, né? Entende? Isso vai aparecendo nas nossas recins, nas múltiplas recins, vão aparecendo na nossa postura diária, nas nossas ações. Hein, Flávia? Eu acho assim, ó, isso é uma questão que é um ciclo que acontece, porque quando a pessoa começa, né, ela, vamos dizer assim, acorda minimamente da ressoma, né, ela resolve fazer alguma coisa da vida dela, de reciclar, etc., ela está cheia de conflito íntimo, né, está cheia de, tipo, um pensene brigando com o outro dentro dela, né, que é uma coisa, que é outra, e tem assédio ao redor, etc. Eu não sei, me parece que a intraconscienciologia, ela vai respondendo à interconscienciologia, assim, eu acho que uma coisa vai respondendo à outra. Eu vejo assim, à medida que eu consigo fazer alguma interassistência, aos poucos, essa diminuição da conflitividade com os outros, isso eu vou introjetando e eu também vou conseguindo diminuir a minha intraconsciencialidade aos poucos. Vejo assim, uma coisa ajuda a outra. Então é como se fosse assim, ó, para eu conseguir fazer essa intraconscienciologia, eu preciso diminuir minha intraconflitividade. Porque senão eu quero uma coisa e eu reajo emocionalmente contra e fico nessa panela de pressão dentro de mim. Sim, mas a própria redução já é a intra, entendeu? Porque a intra, o que eu vejo? É o parapsiquismo. Você tem que ter um auto-parapsiquismo. Porque na hora que eu vejo assim, que a gente começar a desenvolver realmente o parapsiquismo, a conscienciologia vai se manifestar em todas as áreas nossas da intrafisicalidade. É na leitura de um livro que você lê, é uma aula que você dá na faculdade, aí você começa a ter várias parapercepções e aí você está vivenciando a conscienciologia, entendeu? É a questão o autocentramento, né? Já foi, outro dia o Eduardo trouxe o verbete também, né? Do surso consciência e tudo. Então, esse autocentramento é uma grande meta, né? Quer dizer, você consegue, vamos dizer, não é o contrário do egocentrismo, né? Porque é emocional. Quer dizer, o autocentramento é você manter aquela balança ali mais ou menos calibrada, né? Você vai fazer aquilo que é da sua alçada e você tem responsabilidade daquilo, né? É uma meta, né? E eu acho que é isso que você está falando, assim, nesse sentido, mas eu vejo assim, o domínio desse autocentramento, ele é cíclico com a interassistência, assim, eu não consigo entender, senão, por exemplo, seria aquela questão, às vezes, da meditação, ou do orientalismo, assim, eu vou mergulhar dentro de mim e eu vou me resolver, entendeu? Eu acho furado isso, assim, eu acho furado. Você tem que levar de jeito uma atuação, você tem que fazer alguma coisa, eu vejo, para mim isso foi muito importante, por causa do teoricão, né? Quer dizer, tem que fazer alguma... Eu estava pensando nisso ontem, sobre isso. No momento que eu consegui fazer alguma coisa, parece que eu fui fortalecendo a minha vontade para eu conseguir ir, digamos, tendo uma relação melhor com meus próprios pensenes. Como se fosse assim, no início, parece que o pato pensene não reage à vontade de melhorar ele. No começo, o pato pensene parece que ele tem vontade própria. Quer dizer, depois, à medida que eu fui conseguindo fazer alguma coisa, seja na minha própria profissão, por exemplo, me ajudou demais ser professor de filosofia de crianças, adolescentes, né? No momento que eu fui conseguindo fazer alguma coisa de bom, né, ajudando, aquilo eu fui introjetando e eu fui como que, eu não sei se é vontade, se é autoconfiança, alguma coisa nesse sentido, um atributo foi se qualificando e aí os patos pensenes começaram a ficar mais circunscritos, assim, digamos, e mais a minha vontade começou a atuar mais sobre eles, assim. É isso que eu vejo. Mas eu concordo no sentido de que a intraconscienciologia realmente é o âmago vamos dizer, da conscienciologia. Eu acho que
a conscienciologia fora, às vezes fora da Unicim, digamos, gente que está mexendo com isso, eu acho que isso é um grande ponto de omissão deficitária de iniciativas conscienciológicas fora da Unicim hoje, que é a omissão da intraconscienciologia, me parece. Que esse é um ponto, é um nó górdio. Quem que... Will. Tudo bem? Alô? Estão escutando? Tem um conceito que eu venho estudando dentro da educação, até que é a tua área, que é a inovação disruptiva. Tá? E isso eu fiz uma ponte para a Conscienciologia que eu acho que tem uma lógica bem interessante. O que é isso? Eles vêm estudando, aí tem alguns autores americanos sobre isso, que é a mudança de paradigma. Tá? Que uma mudança de paradigma ela ocorre a partir do momento que aquelas variáveis elas se saturam. Então, ocorre um aperfeiçoamento, vai se aprofundando, tendo várias vivências, e chega um ponto que aquilo vai surgindo coisas novas. Porque as coisas novas elas podem surgir, assim, que seria totalmente do nada, ou através dessa inovação disruptiva. Ela ocorre através da melhoria e ultrapassar as barreiras daquilo que existe hoje. Inovação disruptiva. Até o que eu achei interessante disso e isso em relação com a Conscienciologia. Eu acho que vários de nós aqui, nós já vivenciamos a ciência convencional em outras vidas. Sim, e aquilo saturou. Aquelas barreiras, aquelas variáveis, elas se saturaram. Muitos de nós chegamos na Conscienciologia por conta disso. Tá? Nós passamos por essa fase de mudança de paradigma. E aí vem o paradigma consciencial. Então, hoje, a gente fazer pesquisa na ciência convencional seria uma automimese. Tá? Então, nós temos a variável do paradigma consciencial, que para mim foi o divisor de águas, do ponto de vista de paradigma. O outro é em relação à pesquisa. Tá? Eu acho que aqui dentro da Conscienciologia, e aí eu vejo muita enciclopédia da Conscienciologia, ela tem muitas ideias, é como se fosse um berçário, uma incubadora de várias ideias, que podem ser aperfeiçoadas e aprofundadas. Para isso, é importante o quê? Cada pesquisador, né, entrar, conhecer, estudar, e em cima daquilo trazer inovações, através das suas vivências. Então, para mim, o que eu vejo? Eu pego um verbete, lendo ali o verbete, eu tenho uma série de ideias. Me dá vontade de querer vivenciar passar por algumas experiências, e eu sei que dali acaba surgindo coisas novas. Eu, na prática, já fiz isso, já criei curso da Conscienciologia através de verbetes, escrevi outros artigos com base em ideias que estão em verbetes, como acho que tem outras coisas, tem artigos, tem livros que a gente pode aprofundar. Eu acho que a questão é, dentro da Conscienciologia, a gente cada vez mais fazer essa ponte, de pegar aquilo que já tem, muitas coisas. Para mim, o Valdo, assim, ele avançou, ele deu várias ideias que faltam ser aprofundadas. Mas, em cima disso, nós temos que criar coisas novas. Aí que vão nascer as verpons. Aí é importante, eu acho que aquilo que o César estava colocando, da pessoa estudar, conhecer, e aí começar a ter as experiências. Mas aí é a sistematização, a organização, de conseguir registrar as informações, de conseguir pegar as informações que são novas, ou seja, não ficar preso, que aí eu acho que é o erro da religião e da ciência convencional. O pessoal acaba ficando preso naquilo que já existe. É difícil as pessoas pensarem em coisas totalmente novas. Por que tem que ficar quadradinho do jeito que está ali? Então, a gente pega lá um verbete. Gente, é para expandir. O que pode ter coisa nova que, de repente, um autor não abordou, que a gente poderia colocar e trazer para discussão? Então, quando eu li essa inovação disruptiva, para mim, mexeu comigo, e eu trouxe para essa questão da Conscienciologia. Eu vi que é um caminho. E eu, em alguns cursos, até da própria Apex, venho colocando isso para alguns voluntários. Pega um tema, aprofunda, vivencia, ali dá para criar muita coisa. E aí tem vários tipos de vivências que a pessoa vai ter, né? Tanto usando o parapsiquismo, o aprofundamento, o entendimento de uma ideia, às vezes ela vai ter uma intuição de amparadora, e tem várias formas, né, que a pessoa pode desenvolver. Mas eu acho que esse seria um caminho interessante. Você conhece alguma coisa disso? Não, eu já anotei aqui para olhar. Tá? Que para mim, eu achei bem, bem rico. Então, eu acho que a gente tem muita coisa que poderia desenvolver. Quando eu vejo pesquisa conscienciológica, a gente conseguir estimular isso em todo mundo, entendeu? A gente tem que criar coisas novas, mas a gente já tem um conhecimento. Tá? Em cima desse conhecimento, tem muito que aprofundar ainda. Vocês têm na Apex, né, a questão da identificação das diretrizes da ProEx, né? Sim, eu acho que essa, assim, para ter uma pesquisa conscienciológica, né, você tem que ter uma definição, uma identificação de um tema prioritário para você.
Sim. Né? Quer dizer, o tema prioritário não é um tema qualquer, como na ciência convencional, né? É um tema que o amparador pesquisa, eu vou pesquisar. Não. Quer dizer, para você, qual é o seu tema prioritário hoje, no atual momento evolutivo? Né? Dentro da praxis, então, todo mundo tem suas especialidades. Sim. Tá? O importante é a pessoa identificar isso. E na hora que ela entra, essa motivação pela pesquisa, ela acaba acontecendo. Por quê? Porque a pessoa está alinhando seus interesses conscienciais com aquilo que ela está fazendo. Tá? Mas, para isso, ela precisa o quê? Ela vai precisar estudar, né? ela vai precisar começar a refletir sobre aquilo e começar a querer criar coisas. Na hora que ela começa a fazer isso, aí começa o amparador ficar dando uma força ali, começa a ajudar. Ela começa a ter uma funcionalidade. Né? Você tem a identificação do tema, né? Não sei se todo mundo aqui tem isso, né? Eu acho que sim, eu acho que todo mundo que está aqui. Mas todo mundo... muitos têm, mas às vezes fica com aquela insegurança. Será que é? O tema prioritário, veja bem, então você tem o domínio da literatura conscienciológica, né? E tem também, aí como o Will está dizendo, por exemplo, esse conceito de inovação disruptiva não é da conscienciologia, é da ciência convencional. Então você vai procurar na ciência convencional aquilo que eu estou chamando até, eu coloquei um slide, que é o tipo constructo irmão, que eu chamei. Constructo irmão. Porque você tem a cidade irmã, né, o planeta irmão e tal. Agora, constructo, quer dizer, na ciência convencional, o que tem lá que mais se aproxima do que você estuda? O que é aquilo que é assertivo para você, que mais se aproxima do seu tema prioritário na conscienciologia? E vai ser o melhor ponto para fazer uma ponte. Mas o que eu acho uma pedra de toque aí, Alexandre? Qual é a pedra de toque? Quem é conscienciólogo é paradigma consciencial. Como? O conscienciólogo, ele se diferencia pelo paradigma consciencial. Tá? E às vezes as pessoas esquecem disso. Quando a pessoa vai pegar uma ideia... Igual isso, eu estou estudando dentro da educação, eu trabalho com educação. Sim. Só que aquilo, eu fiz a ponte para a lógica conscienciológica. Em toda a ciência, existem muitas coisas boas. Mas tem muitas coisas que precisam ser aperfeiçoadas e ampliadas. Quando a pessoa traz... o que diferencia conscienciólogo de outras ciências é o paradigma consciencial. A gente tem que conseguir fazer essa ponte. E porque às vezes a pessoa esquece. Ela entra na ciência convencional e fica presa na ciência convencional. É algo que ela se perde ali. Ela tem que saber fazer essa ponte e ampliar. O paradigma consciencial, aproveitar eu entendo ampliar. Isso que você está dizendo, o paradigma consciencial como sendo essencialmente teático. Né? Quer dizer, tem gente na frente aqui. Tá? Tem gente na frente aqui. Fala, Luísa. Bom, é mais ou menos isso que eu vou tentar falar aqui, ver se eu organizo minhas ideias adequadamente. O que a Marina falou sobre o conflito do pesquisador da área acadêmica e da conscienciologia, para mim é o que mais me chamou a atenção na conscienciologia. Por quê? Isso tem me motivado pelo seguinte motivo. Na ciência convencional, eu estudo organizações, eu estudo pessoas, eu estudo qualidade de vida, e vejo que a minha postura de fora do meu objeto de pesquisa não me satisfaz. Por quê? Porque eu não tenho ação ali. Eu posso ser professora, tudo, mas eu não tenho ação no meu objeto de pesquisa. Então, não adianta eu simplesmente entender que o resultado é isso, 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 se eu não posso mudar. Aqui, por eu ser o próprio objeto de pesquisa e o resultado dessas minhas pesquisas, do ajuste da minha intencionalidade, o resultado do andamento da pesquisa, ele me permite modificar a realidade, que seja minha ou do outro, pela questão do fio condutor da interassistencialidade. Então, é o pesquisador satisfazendo suas necessidades de pesquisa, só que pelo outro também, não por si mesmo. E o que é o interessante para mim? É sair de caixinha. Entendeu? Você abre a visão, às vezes abre até demais, que fica difícil de até organizar as ideias. É questão de abrir a caixinha com o método de pesquisa, abrir a caixinha de poder realmente agir ali naquela realidade que você está pesquisando. E você vê o resultado ao longo do processo. Você não espera ficar pronto um artigo ou um ano de pesquisa para você ver um resultado. No momento que você faz, você ajusta a intencionalidade, você tem uma experiência, que seja numa dinâmica, alguma coisa, você já vê o resultado. Então, para mim, como pesquisadora, o que é o mais interessante? Ver um bom resultado de pesquisa. E
E é isso, eu não sei se eu consegui tá falando explicar já, direito você está dando um exemplo do que eu quis. O Will falou ali agora da questão do paradigma consciencial, né? Quer dizer, você, no resumo, quer dizer, você conseguir encarar a ciência convencional sob a ótica do paradigma consciencial. Quer dizer, assim você consegue, por exemplo, fazer até uma tese, às vezes que é o seu caso, né? Você está fazendo uma tese, é convencional, mas você sabe que ela tem uma convergência com o consciencial. Eu também fiz isso. É muito convergente. E isso que me ajudou a entender o paradigma consciencial. Foi a ciência convencional. Foram as sinapses que eu criei lá sobre intersubjetividade, sobre compreensão, estudando hermenêutica crítica, e isso me permitiu entender um pouco dos conceitos daqui, quando eu cheguei, de uma maneira mais fácil. Você está estudando o mesmo filósofo que eu estudei, né? Eu estudei um filósofo chamado Habermas por 10 anos, e esse filósofo é o que me ajudou a chegar na interparadigmas, de certa forma, para conseguir ter essa ideia, né, da interparadigmas. Para mim, ele é um conscienciólogo que não sabe o que é. É da ciência convencional, mas só que ele tá, digamos assim, tocando, sabe, aquela parede, aquela fronteira do paradigma, digamos assim, sabe? Aquela, o que tem aqui, né? O que é isso aqui e tal? Então Sim, ele vai ajudar a romper, eu penso, né? Que a gente pode utilizá-lo para ajudar a romper um pouquinho essa caixinha da ciência convencional. A comunicação, né, é uma terpensene da interparadigmas. É um processo comunicativo. Quer dizer, você falar e você escutar. Há uma interação entre paradigmas diferentes. Essa é a peculiaridade. Quer dizer, então, a rigor, você está falando uma coisa que o outro não entende e o outro está falando uma coisa que você não entende. Vocês estão falando de linguagem. Só que a busca pelo entendimento é que faz a articulação entre paradigmas diferentes, que é o que ele estudou. Né? E o básico disso é a compreensão, que é o consenso. É a compreensão para você chegar ao consenso, que eu penso que é o que tem a conscienciologia. Quando fala em intersubjetividade, a gente está falando em interassistencialidade. Eu não consigo ajudar o outro se eu também não me ajudar ao mesmo tempo. Não está predisposto a entender o que ele quer, né? Exatamente. Alexandre, pode esclarecer um pouco para nós as diferenças de raízes e efeitos? Que são processos, que são ferramentas, que são teáticos? Eu tenho um pouco problemático de ver uma fila, como funciona esse sistema. Nós falamos de estudos, de pesquisas, autopesquisas, processos pessoais, de efeitos como parapsiquismo, de teático com paradigmas e outras coisas. Mas para mim isso é um pouco bagunçado ainda. Eu posso esclarecer para nós um pouco o que são raízes e efeitos, como é na visão filosófica de um caminho que nós fazemos. Você entende? Você quer saber na ciência convencional, na conscienciologia, o que você quer saber? A conscienciologia, esse é nosso caminho aqui, na visão de conscienciológico. A raiz é a autopesquisa. Né? Você ter a vontade, a intenção e a organização de pesquisar a si mesmo e de se decifrar, né? Quer dizer, você entender a sua condição evolutiva atual, seu momento evolutivo intraconsciencialmente. Quer dizer, a raiz é essa, né? Como a Flávia colocou, né? A autopesquisa, né? Essa é a raiz. Então, é isso que é a grande peculiaridade da conscienciologia. É isso que nos diferencia da ciência convencional na base. Quer dizer, a ciência convencional não faz autopesquisa. Existem até linhas que fazem a pesquisa, o próprio pesquisador se pesquisa, mas é com finalidades diferentes. E é muito mais limitado, né, do que a autopesquisa. Então, a base é a autopesquisa. Agora, no momento que essa autopesquisa avança então o pesquisador ele vai assimilando a literatura da conscienciologia e também literatura convencional, ele vai se especializando em alguma coisa. Então, por exemplo, a primeira questão que eu já fiz, qual é o seu tema prioritário de pesquisa? Né? Essa é a primeira questão que eu coloco. Tem que ter um tema prioritário. O que nesse momento evolutivo eu preciso pesquisar? É o seu tema prioritário. Pode ser um trafar, por exemplo, pode ser um trafor, né? Pode ser N outras coisas. O segundo ponto é o seguinte, qual é a sua especialidade conscienciológica? Por exemplo, das 70 especialidades básicas, né, que hoje são centenas, talvez mais de 1000 e tal especialidades, mas das 70 especialidades básicas, qual que seria a sua especialidade, digamos assim, que você se sente mais afinizado? Então isso
é a base, então, mas é da autopesquisa que chega nisso. Quer dizer, agora, você quer saber o efeito disso? O efeito disso... Efeitos e processos. Eu penso em experiências, experimentar. O que é experimentar esse processo? E outra, nós falamos sobre interassistencialidade também. Esse é um meta ou essa é uma coisa que é totalmente separado disso? Interassistencialidade é o processo da pesquisa conscienciológica, é o processo. Porque a pesquisa conscienciológica, ela não é neutra, nenhuma é. A rigor, nenhuma é. Quer dizer, qualquer ato da consciência, qualquer pensene, ele tem reações multidimensionais. Quer dizer, ele tem um efeito multidimensional que envolve algum nível de troca de informações, digamos assim. Né? Então, a pesquisa, a autopesquisa, ela é interassistencial. Isso é um paradoxo do paradigma consciencial, porque o micro-universo consciencial é uma conexão com o cosmos, com a multidimensionalidade. Você tem, a rigor, se já pararam para pensar, um pensene, por exemplo, um autopensene, ele está conectado a um holopensene. Quer dizer, o autopensene, ele também é um interpensene. Né? Então, eu sei que vocês estudam isso na Reconsciência, a Regina está dando uma cara... A gente tem uma ordem aqui de perguntas, tá? Sim. Então, a autopesquisa não é uma coisa isolada, egoísta, etc. Não, no momento que você se pesquisa, você recicla um traço, por exemplo, você renova um trafar, você começa a se dedicar para um neotrafor, digamos, sair do trafal, e existe todo um público extrafísico que está com você, sua turma do passadão, né, que está de olho assim, para ver o que você está fazendo, ver se vai valer a pena para eles ou não, etc. Né? Então, então acontece o seguinte, uma outra coisa que eu queria falar, muito importante, né, que eu lembrei agora, que é o seguinte, a subjetividade, né, até o Hernani tem um verbete, né, alguns anos atrás, que é a subjetividade objetiva. Né? Então, a subjetividade para a conscienciologia, ela muda de figura, não é mais subjetividade. Porque o íntimo não é totalmente íntimo. O subjetivo, ele é objetivo. Multidimensionalmente, ele é objetivo. Agora, o que faz essa virada? É o pensene. É diferente, por exemplo, uma auto-observação do ponto de vista convencional. O que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, etc. Isso é uma coisa, isso é subjetivo. Agora, eu descrever a minha intraconsciencialidade em termos de pensenes, isso é objetivo. Então, o pensene, eu vejo, talvez é o construto mais importante da conscienciologia. Não à toa ele é a primeira ordem das especialidades, né? A pensenologia é a primeira ordem do quadro sinóptico, né? Onde é que tá? Tem o quadro sinóptico, né? Tá lá. É a primeira ordem do quadro sinóptico, é a pensenologia. Por quê? O pensene é a grande virada de que a intraconsciencialidade, ela não é subjetiva, ela é objetiva. Por quê? Você... É a passagem da narrativa para a descrição. Se eu vou contar uma experiência própria, tipo uma história, é uma narrativa. Eu senti tal coisa, né? Eu sonhei tal coisa, etc. Isso é uma narrativa. Mas se eu caracterizo aquilo que eu vivenciei em termos de pensenes, é uma descrição. E a descrição é a forma da ciência ter um dado. A ciência coleta um dado quando ela descreve. Então, no momento que eu consigo descrever a minha experiência pessoal em termos de pensenes, isso é possível de ser convertido em dado de pesquisa. Então, isso eu vejo que é o fundamento da conscienciologia. Esse é o fundamento da conscienciologia. É você poder descrever a sua experiência pessoal em termos de pensenes. Por isso que não é subjetivo, é objetivo, apesar de ser privado, digamos, intrafisicamente privado, multidimensionalmente é relativamente público, né, a quem tem acesso. Olha, Alexandre, sem querer pular, eu sei que tem uma lista, só para complementar essa ideia sua, tem a questão que ela falou ali da intersubjetividade, que eu achei muito interessante. A intersubjetividade é o compartilhamento de pensenes, né, do ponto de vista da conscienciologia. Quem é que está na ordem? Eliana. A Eliana está na ordem. A Eliana que está coordenando a ordem.
Então tá. Quem é que é agora? Eu queria só trazer a contribuição, um destaque para a metodologia, né? Eu vejo que a gente passou por uma fase de assentamento do paradigma. Acho que o primeiro passo é a pessoa assentar, ela tem lá um tema lá de pesquisa. Vai assentar, obviamente, no paradigma consciencial. Ou seja, aí você tem os referenciais extrafísicos, multiexistenciais, multidimensionais e tudo. Agora, eu vejo que uma fase que a gente está agora, que vale reforçar, é a parte de metodologia, ou seja, como fazer, como que eu fiz. Que eu posso aqui apresentar resultados interessantes. Então, o autopesquisador, né, ele tem um diferencial, né, no nosso paradigma de se envolver. A pesquisa convencional, o pesquisador está escondido atrás daquela cortina da neutralidade. Então, existe uma metodologia científica dentro daquelas áreas e aí geralmente se segue aquilo fazendo um ou outro acréscimo. A inovação propriamente dita na metodologia convencional, ela tende a ser rara. Então, sendo que no nosso caso, a gente está diretamente, a gente já começa envolvido, claramente envolvido com o tema de pesquisa. Não tem essa de estar escondido, de estar por trás dessa barreira da neutralidade. E, ao mesmo tempo, a gente tem o desafio de cortar tudo que é tendenciosidade. Então, o autopesquisador envolvido não quer dizer que ele está definindo ali todos os rumos da pesquisa, né? Os fatos e parafatos orientam a pesquisa. Então, a gente vive aí esse paradoxo, né? Esses desafios. Então, eu vejo que é muito importante a gente procurar, agora, assim, sempre que pensar em resultados, em autopesquisa, procurar descrever com detalhe esses processos, ou passo a passo, como é que foi feito, como é que você chegou nesse resultado. Porque, senão, cada um pode chegar em resultados muito interessantes, mas e aí? Como é que qual o grau de confiabilidade que eu vou dar naquele resultado? Como é que eu confio em você? Não, eu sou autopesquisador, cheguei em tal resultado. Ó, deu o pulo do gato, fiz isso, fiz aquilo. Tá, isso. Porque você, por exemplo... Mas eu vejo que a gente está numa fase, né, uma coisa é defender o paradigma, estruturar o paradigma. Outra agora é, poxa, como é que a gente faz isso? Como é que a gente chega nesse resultado? Como é que eu dou ponderação, né? Como é que eu dou peso? Como é que eu dou carga de valor a isso? Você fez uma mega pesquisa que está no seu livro, né? Dentro da seriexologia. Pesquisa. Uma mega pesquisa. Autopesquisa. É autopesquisa. Não é uma mega pesquisa. Eu acho uma mega pesquisa. Tá? Você desenvolveu uma metodologia da pesquisa seriexológica, no caso, né? Dentro da seriexologia, você tem suas metodologias e tal, que você desenvolveu. Até ontem eu estava comentando com o Juliano, né, o Ginani ali, a questão da necessidade, né, da gente fazer uma espécie assim, de livro, de antologia das pesquisas conscienciológicas. Não é das pesquisas, na verdade, melhor, da metodologia das pesquisas conscienciológicas. Uma antologia. Porque assim, ó, por exemplo, deixa eu explicar isso. Você, né, desenvolveu a sua, né, que acabou lá no seu livro. Eu sei que a Consecutivos, a sua está no escopo da Consecutivos, e a Consecutivos tem uma série de metodologias. A Ectolab tem suas metodologias. A Reconsciência tem suas metodologias. O IPC tem N metodologias. Né? Só que assim, ó, existe, na ciência convencional, o livro da metodologia de pesquisa é o básico, digamos assim. Você precisa disso para você consolidar uma espécie de senso comum básico de pesquisa. Então, eu acho assim, a gente não tem isso, mas isso está sendo feito em instâncias que talvez eu não faça a mínima ideia. Eu sei que os colégios invisíveis devem ter N também metodologias que estão sendo aplicadas. Então, eu gostaria de lançar aqui, inclusive, essa proposta, né? Para quem está aqui que coordena IC, né? O pessoal que está envolvido com isso. Fase mesmo. Pessoal, só deixa eu explicar isso, que é o seguinte. Vamos fazer o seguinte. É um livro de súmulas. Um livro filosófico, nem epistemológico, mas assim, ó, a gente fazer uma descrição das metodologias que estão sendo feitas. Tá? Acontece o seguinte, a metodologia básica da conscienciologia, inclusive está na conscienciologia no começo, chama ideografia. É a ideografia. O que é ideografia? É o registro da experiência individual. É o registro do individual.
Isso não foi o professor Valdo que inventou. Isso veio de um filósofo alemão que chamava Windelband. Né? Foi um filósofo que estudou, que estava lá nos pensadores das ciências humanas. Né? Então, aí, eu acho que toda a metodologia da pesquisa conscienciológica é ideográfica. A rigor, é ideográfica. No entanto, existe toda uma variedade, uma pluralidade de pesquisas ideográficas, aí, digamos, de registro de experiências pessoais sistemáticos, que permitem chegar numa generalização. Esse é o ponto da ciência. Então, a ideia é a gente fazer uma espécie de um projeto superinstitucional via Unicim, digamos, via Conselho Científico, da gente fazer uma ação das metodologias das pesquisas conscienciológicas e fazer um volume disso, para poder otimizar tanto a pesquisa conscienciológica dentro da CCCI aqui, quem está dentro dos voluntários, quanto nas universidades, mundo afora, que a gente estava falando, gente que vai poder se inspirar com essas ideias e, na prática, começar a fazer pesquisa desse jeito. Eu acho que vai ser um passo muito importante na consolidação do paradigma. Fazer um livro, Metodologias das Pesquisas Conscienciológicas. Eu acho que eu vejo por aí mesmo, mesmo porque é o consim cobaia, né? A ideia do consim cobaia, ela quebra demais com essa barreira da neutralidade, né? Desse histórico, né? De isenção da metodologia científica. Então, eu vejo que se a gente agora reforçar isso, aí sim, a gente vai ter muito mais repercussão e, vamos dizer, entrada, né? Em vários meios, em várias linhas, né, de atuação. Acho que é por aí. Quem que é agora? Roberto. Bom, eu queria dizer que estou muito feliz por esse início das tertúlias matinais. Participei lá no começo lá com você na discussão, mas muito legal. E queria trazer a discussão aqui a questão de um aspecto fundamental, de um atributo consciencial, que eu acho que está na base do processo das pesquisas, que é a própria curiosidade da consciência. Esse atributo consciencial, ele é a chama que mantenha o desenvolvimento da pesquisa em qualquer nível, em qualquer instância. E uma das coisas que essa questão traz é aonde que você aplica essa curiosidade, aonde que a consciência focaliza, faz o foco da sua curiosidade, do seu interesse em conhecer mais. E aí que vem a nossa discussão, que já foi comentado aqui, que tem é a questão do interesse no mundo externo, que a ciência se tornou líder na pesquisa do mundo exterior. Ela faz essa pesquisa. É por isso que eu acho que o Valdo trouxe a referência, suponho eu, do valor da ciência, porque ela trouxe resultados no aprofundamento, no discernimento dessa realidade exterior à consciência, do mundo físico compartilhado. Mas a conscienciologia faz a revolução exatamente por colocar o foco em outros dois pontos que a gente discute. Na paraepistemologia é o foco no mundo interior, holobiográfico, e o mundo multidimensional. Uhum. E é isso que eu vejo que no momento que a gente está agora, nesse que se propôs aí, que é o momento daqui para frente, cada um tem uma trajetória holobiográfica que traz aqui uma expertise mais voltada num desses mundos. Teve gente que já aprofundou na multidimensionalidade, seja em outras tradições, em outras metodologias, ao longo do tempo, no processo multidimensional, mais religiosas, provavelmente. Outros aprofundaram mais na intraconsciencialidade e outros mais nessa realidade física compartilhada. Mas agora é a hora que a conscienciologia pega tudo isso. E esse é o desafio da polimatia, é o desafio da cosmovisão, da tudologia da conscienciologia, que é cada um buscar o equilíbrio disso. E o Valdo sempre foi o nosso maior referencial, como ele buscava entender de tudo, manter essa curiosidade por todas essas facetas aí. E esse é o desafio do preparo nosso, né, para essa etapa que você comentou, que eu também vejo essa possibilidade próxima, no futuro, da gente fazer mais interlocução. Né? O ano passado a gente teve, num evento que a gente tinha conversado com o professor Valdo, que era o evento que tem, você estava lá, nós estávamos lá, sim, da ciência, né, da consciência, que mostra centenas de universitários, acadêmicos, mostrando a sua preocupação, o seu interesse na ciência da consciência, com diferentes abordagens, mas eles estão curiosos. Eles estão curiosos. E essa curiosidade vai fazer com que muitos venham encontrar a gente na hora que a gente estiver
fazendo esse preparo para essa interlocução aí, que eu acho que é o desafio que a gente tem aqui. Então, estou muito feliz com esse movimento e eu acho que o caminho é esse, é preparar para fazer essa unidade, né, das nossas metodologias, até aproveitar que você deu a deixa aí, no dia 23 de julho, nós vamos ter um círculo mental somático aqui sobre parametodologias. Ótimo. Que já vai ter um debate exatamente disso, vai ser dentro da Semana Paracientífica aqui do CAEC, junto da CCI. Então, aí exatamente essa discussão de quais são as metodologias que estamos aplicando aí para investigar a consciência em todas essas facetas. Beleza. E os colégios invisíveis têm uma importância muito grande nisso, né? Porque é onde está a ciência sendo feita de uma maneira espalhada, digamos assim, né? De uma maneira independente, quase. Mas num tipo dessas iniciativas de agregar, né? Da gente juntar as construções já feitas. Os invisíveis devem ter eu acho que assim, quando a gente discutiu essa estratégia, vamos dizer assim, com o professor Valdo, a ideia foi assim, já tinha assim, uma percepção de que ele já estava com 70 quando começou as especialidades, a gente fez uma discussão inicial, no artigo inicial, a gente elegeu 16 especialidades que eram aquelas que estavam mais consolidadas. Mas, à medida que ele foi criando mais especialidades, a gente já previu que o número de subespecialidades da conscienciologia ia crescer num ritmo maior do que o ritmo das ICs, das instituições consciencêntricas. E essas áreas, essas facetas, precisando de aprofundamento e de gente interessada. Então, aquilo que você falou, cada um elegendo a sua especialidade de acordo com a sua necessidade intraconsciencial, vai ajudar a ciência a caminhar nessas facetas da conscienciologia. Então, provavelmente, a ideia dos colégios invisíveis é exatamente manter uma grupalidade produtiva em cada, vamos dizer, subespecialidade. Então, vai contribuir. Algumas delas já viraram em C, porque ela funciona como uma incubadora, vamos dizer assim, de ICs, o grupo trabalhando junto, amadurece, e é uma consequência, às vezes, a criação de uma IC, para otimizar mais os trabalhos do ponto de vista interassistencial. Ok. Opa, agora foi. Dentre diversas exposições que eu vi, né, o enfechamento de cada abordagem, o Will falando da comunicação entre as ciências, né, da intrafisicalidade, e o Yorne, quando pergunta para você, o que a conscienciologia diz sobre isso? Eu gostei de daqui a pouco eu vou fechar tudo também. Aí, por exemplo, quando você se, aspas, aventura a responder, não é a conscienciologia falando, mas, de novo, a sua subjetividade, a compreensão. Eu gostei, né? E isso é muito recorrente, seja na faculdade, na rua, quando alguém nos conhece, ou mesmo entre nós, os compassageiros evolutivos, e vem essa pergunta, o que a conscienciologia compreende, entende, afirma, relata sobre isso, nunca será a conscienciologia, mas será aquele corpus de conhecimento conscienciológico intermediado por você. Você, consciência imorrível, imatável, única. Assim, quando nós falamos o que viria a ser, numa determinada situação fática, o melhor para todos, as ações que deveriam ser desenvolvidas visando o melhor para todos, esse melhor para todos, mais uma vez, está delimitado pelo que você, ou 1, 2, 3 outros, compassageiros evolutivos, compreenderiam ser, naquela situação fática, o melhor para todos. O que ali estaria presente e sendo manifestado na condição de paradireitologia prática, determinando as suas ações. E vocês viram que, pelo menos até aqui, a minha exposição, cada interação consciencial se radica sempre naquela consciência, ou naquelas outras mais próximas, que acabam determinando aquele viés de compreensão, né, da vida, das interações. Então, quando o Will colocou bem, olha, o que trazemos aqui da ciência convencional, e a frase clássica, né? Acho que é do Newton, sempre confundo a autoria. Pude ver mais longe porque estava sobre ombros de gigantes.
Isso é um pouco. Por exemplo, eu, né, em termos de comunicação, quando você colocou, por exemplo, eu tenho um fluxo, né, de conhecimento da AT, por exemplo, análise transacional. E quando você começou a falar do Pensene, cadê o que você colocou? Mais ou menos foi assim. O Pensene, né, por estar inserido em contexto de multidimensionalidade, não é irrestritamente, agora mudei um pouco com a minha viés de expressão, não é irrestritamente subjetivo. Privado, porque as interações havidas, que muitas vezes você nem consegue determinar, mas tem uma consciex amparadora, tem uma consciex assediadora, as diversas vertentes, ele não é irrestritamente, unipessoalmente determinado. E às vezes a gente não percebe isso, né? Mais um dado. Você viu que eu estou lançando flash em tudo quanto é de direção. Quando se mencionou a metodologia, eu sempre gosto de mexer com a moçada, né? Com viés comum de expressão. Minha dupla. Está errado. Dupla evolutiva é uma coisa, duplista é outro. Então, assim, a correção, ou usar uma outra expressão meio estranha, a linguagem escorreita é meu duplista, minha duplista. Se você falar minha dupla, não é minha dupla evolutiva. Esse detalhismo, inclusive, da linguagem, tudo que o professor Valdo falava, né, de detalhismo, ou outro viés comum, né, como é que é? The devil is in the detail. O diabo está nos detalhes. Ou o desencaminhamento, o não trilhar esse caminho mais correto. Então, era isso, uma das coisas, né? Eu fui pegando... Sim, você está assinalando vários pontos que você esse exemplo do Yorn encaminhando a você, eu queria saber o que a Conscienciologia fala. Up to a point, você vai expor, mas sempre intermediado pelos seus estudos, pelos seus dados. E uma última coisa, né, que eu sempre gosto de abordar, isso eu vi há uns 3, 4 meses, quando no domingo à tarde, né, a gente apresentava o debate no CAEC do Cinel. Assim como tem uma primeira ordem de grandeza lógica, né, o Pensene, a Pensenologia ali expostas, eu não sei se vocês já se deram ao trabalho, mas quando vem essa expressão de... engraçado, eu não tinha percebido, paradigma consciencial, se você não consegue perceber o que há de abrangência, aquela história da palavra ou expressão guarda-chuva, paradigma consciencial abarca ou aborda praticamente tudo. Por quê? Não é só sair a multisserialidade, a paradireitologia, a cosmoética, onde você quiser, se você se der ao trabalho teático, teoria e prática, de inserir o paradigma consciencial, determinando, né, aqui as suas interações, você vai ver e compreender, ele abarca a paradireitologia, ele abarca a cosmoética, eu com o compassageiro ao lado, ele abarca necessárias delimitações que eu devo imprimir aqui na minha manifestação intrafísica ou na minha realidade intraconsciencial. É só para traçar esse viés do Pensene e de uma expressão, paradigma consciencial, determinando muito do que deveríamos estar aqui e agora realizando. Obrigado. Beleza. Alexandre, assim, diante do que a gente tem discutido aqui, acho que talvez uma forma mais imediata de pensar sobre, que me parece que há um receio grande em estudar algo da ciência convencional, porque a gente tem várias tendências a ficar na ciência convencional e dificuldade em fazer ou a gente estuda a Conscienciologia ou a gente estuda a ciência convencional. Essa também era a minha dificuldade. Mas eu penso que talvez o primeiro passo para a gente não ter esse medo ou diferenciar de uma forma mais simples, né, a ciência convencional da Conscienciologia, pensar na questão da pesquisa em primeira pessoa, que a gente estava pensando antes. Não, se você pudesse falar mais sobre... Porque é o grande diferencial. Por exemplo, na ciência convencional há neutralidade, não há o envolvimento. Então, assim, não há nada que em mim
né? Eu não posso enxergar nada que em mim desperte aquela pesquisa, e que é uma falsidade, uma falácia dentro da própria ciência convencional, porque sempre há um motivo para fazer alguma pesquisa. Então, sempre há algum nível de envolvimento, mesmo que a ciência convencional o negue, né? Mas, então, quando a gente pensa nessa pesquisa em primeira pessoa, né, há um envolvimento, óbvio. E quando a gente coloca a assistência, como você colocou no primeiro momento, né, que é a assistência, que é a aplicação disso, para depois eu chegar na pesquisa pura, então eu parto da assistência, isso é envolvimento. Né? Então, esse envolvimento não tem nada a ver com a neutralidade. Então, quando a gente pensa em pesquisa em primeira pessoa, a gente pensa nesse envolvimento e pensa diretamente na assistência. Então, eu acho que essas questões estão muito ligadas. Muito ligadas. Né? Que você poderia falar mais sobre essa questão da primeira pessoa. Sim, porque a pesquisa em primeira pessoa, né, é uma pesquisa autoevolutiva. É uma pesquisa em que a consciência ela vai estudar como que ela vai fazer para evoluir mais, né? Quer dizer, como que ela vai superar os trafares dela, vai usar os trafores dela, etc. Né? Quem que é o público-alvo que ela precisa assistir preferencialmente nessa existência para ela poder avançar mais, né? E todo mundo avançar mais. Então, essa pesquisa em primeira pessoa, ela, como o Jarbas estava falando até agora há pouco, se a gente toma isso sob a ótica do paradigma consciencial, isso é muito grande. Entendeu? É um paradoxo, quer dizer, não é só a pessoa sozinha. O autoconhecimento aquele da Grécia. Não é. Não é. Conhece-te a ti mesmo lá do Sócrates. Não é. É muito mais do que isso. Né? É o paradigma consciencial, ele amplia a cosmovisão, né? Quer dizer, você tem uma visão, a visão de mundo e do seu lugar no mundo é muito maior. E se eu puder reforçar, mesmo agora no início da fala dela, assistência, acho que todos nós aqui, e de maneira extremamente magna em comparação com existências anteriores, pelo que o professor Valdo ficou batendo, rebatendo, pisando, repisando, a fala dela, eu tenho que partir, eu tenho que endereçar a assistência, eu tenho que priorizar a assistência, inserido dentro do, como você colocou bem, paradigma consciencial. Aí a gente vai fazer, a primeira expressão que eu conheci, né, eu vi Mariângela Luckmann, 17 de junho à tarde, 92, né, numa palestra pública, reperspectivação consciencial. Você reperspectivar tudo. Sim. A partir do paradigma consciencial. Deixa eu só fazer mais uma observação e daí a gente passa para a finalização aqui da atividade. Né? Uma coisa interessante, que a ciência ela é muito baseada na observação. Né? O ato de observar, quer dizer, o ato de você olhar com atenção o que acontece e tal. Agora, já parando para pensar no significado da palavra assistir, no caso. Né? Assistir também é observar. Só que ele é por exemplo, qual a diferença entre você observar alguma coisa e você assistir? Né? Assistir é uma observação acrescida de uma atenção, de um cuidado, de um zelo, de um interesse em contribuir positivamente com aquilo. Então, até que ponto, né, o ato de assistir não pode ser um sucedâneo, quer dizer, uma evolução da observação básica científica. Então, essa neutralidade, né, que foi falada várias vezes, que é uma característica da ciência, eu não acho que, por um lado, não há neutralidade, porque, como você disse, todos somos indivíduos e nós não somos neutros, nós temos as nossas tendências, etc. Tal. Por outro lado, a busca pela neutralidade é necessária, porque senão você está produzindo meras opiniões. Você tem que produzir uma coisa mais qualificada só que meras opiniões, mesmo na conscienciologia. Então, o ato de assistir, eu acho que ele tem os qualificativos de dar origem a um conhecimento científico. Só que, ao invés de ser observação, você vai assistir. Então, a assistência, ela é uma espécie de observação. Só que ela é uma observação em que há um compromisso, digamos, com o que está sendo observado, né, consigo mesmo. Isso não quer dizer que ela é desqualificada, não, ela é mais qualificada que a observação. Zaslavski, veja se eu entendi. A gente vai ter que terminar. Está acabando, né? Veja se eu entendi o que você acabou de falar. Você pegou conceitos conhecidos, fez análises... Vencidos. Hã? Você falou de conceitos? Conceitos bem conhecidos, da observação, da atenção e da assistência. Você elaborou, fez as associações devidas e propôs uma verpom.
Você propôs uma ideia muito interessante. Então, não seria... Eu estou te fazendo uma pergunta, porque você vem sempre comentando a respeito da tertúlia matinal com uma inovação, né, que é a condição de ajudar a CCC como toda a compreender que todos nós estamos criando, construindo verpons. E você acabou de colocar uma coisa muito interessante, na minha opinião. Seria isso? Estou observando certo? Estou te fazendo uma pergunta. Se é que ainda há tempo. Senão a gente fica para o próximo domingo. A Verpom, ela não pode ser... Por um lado, né, o nosso objetivo é a Verpom. Né? Eu acho que todos nós, a Conscienciologia é um grande conceptáculo assim, para a gente fazer mais Verpons e tudo. Por outro lado, né, a gente precisa, enquanto comunidade científica, vamos dizer assim, a gente precisa se apropriar disso e desenvolver uma espécie de tecnologia própria para a gente poder identificar e identificar as nossas próprias Verpons. Quer dizer, o que nós estamos produzindo de Verpons? Será que eu vou saber identificar quando eu tiver uma Verpon? Por que isso é uma Verpon? Entendeu? Porque dentro do nível de cada um de nós, no nível evolutivo, inclusive. Né? Quer dizer, então, eu acho que você está aí a provocação feita, né? Quem sabe seja uma Verpon, vamos estudar, né? Pode ser que seja, pode ser que haja muitas Verpons aqui. Então a ideia é essa, é a gente começar a convergir, né, a produção científica às Verpons, né, de uma maneira sinérgica, né? Que todo mundo fique com mais vontade ainda de fazer. Eu acho que a Nara é a última, né? Última, daí a gente vai encerrar aqui, eu preciso dar alguns encaminhamentos finais aqui. Não, eu só queria colocar um aspecto que eu acho bem importante quando você falou de súmula, de se fazer um livro de súmulas das pesquisas ou metodologias conscienciológicas. Eu acho isso fundamental, porque eu acho que a gente é desinformado com relação ao tanto que a gente já tem de produção aqui dentro, né? E isso nos ajuda também no sentido de que eu acho que tem que fazer um livro de súmulas para cá, e eu acho que também seria muito legal se a gente fizesse um levantamento daquilo que é mais avançado na ciência convencional. Porque quando a gente fala em ciência convencional e fala, por exemplo, de neutralidade, isso está superado por uma infinidade de pesquisadores há muito tempo. Qual ponto que está superado? Neutralidade. 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 Está superado por uma série de pesquisadores há muito tempo. É muita gente, embora isso seja soberano na ciência convencional ainda, é muita gente que atua numa linha mais avançada, ou que, enfim, vai mais longe diante dessa perspectiva, desse aspecto. Então, quando eu penso em interparadigmas, eu penso em reciprocidade. Vamos dizer assim, se a gente for pensar em reciprocidade, que é o que a gente tem para dar em termos de assistência e o que a gente tem para receber. Se a gente consegue fazer essa súmula aqui e consegue fazer um levantamento fora, a gente otimiza o processo de aproximação das fontes mais avançadas e acelera a ampliação da cognição. Acho que organiza melhor o nosso investimento em autopesquisa. Então, isso eu acho que é uma coisa importante para a gente pensar, e eu queria me colocar à disposição se precisar. Ok. Em 15 segundos, o que a Nara falou de reciprocidade, né, tem um provérbio Yiddish, que ele fala assim, Ich wird an dir, e é ótimo, né, através do outro, eu me torno eu. Ou seja, sem intermediação do outro, você, uma célula fechada, não vai a lugar nenhum. Eu gosto muito, através do outro, eu me torno eu. Ich wurde an dir. Só que já que você só um pouquinho, dessa eu não tenho, mas eu peguei lá. Já que você provocou, né? Não é o outro da mesma comunidade, é o outro mesmo. Não é que é o judeu dentro da mesma comunidade judaica. Não. O outro na versão do Figueiredo. É o outro amplo, geral. Pra quem não sabe, o Yiddish é o dialeto dos judeus alemães, né, de origem alemã. E eles não queriam dizer isso que você quer dizer, na verdade. Né? Você está dando uma ajuda para eles, você está melhorando. Alexandre, só para fechar uma outra questão. Pessoal, eu preciso estar na nossa hora já. Só para fechar bem rapidinho. Um aspecto que eu vejo é assim, se a gente fala que tem gente que superou a neutralidade na ciência convencional, é porque esse povo todo não está no mesmo balde, certo? Vamos dizer assim. Sim, tem muita gente, a gente fala, por exemplo, em neutralidade como um exemplo para falar disso. Se a gente diz que muita gente avança na pesquisa e tangencia algumas coisas na conscienciologia, outros são mais distantes nesse sentido, é porque nem está todo mundo no mesmo balde. Dentro da conscienciologia também é assim. Sim. Na comunidade conscienciológica, nós precisamos de aproximações paradigmáticas. Certo? Intraparadigmáticas e interparadigmáticas também. Né? Então, eu vejo que, tanto aqui quanto lá, esse movimento é um movimento modelo científico numa abrangência macro, mas também é intra.
Ok, deixa eu dar os encaminhamentos, então, né? Eu não cheguei a comentar como é que vai funcionar, é assim, ó. Quem for pesquisador, né, tiver um tema que está aí estudando, está pesquisando e tiver vontade de apresentar aqui no domingo, né, de trazer, de expor e debater com o público aqui no domingo, tem que enviar para a coordenação do seu organismo conscienciocêntrico, seja IC, Colégio Visível, mesmo Dinâmica, aqueles que eu falei no começo, todos os organismos, manda que isso está sendo feito através da coordenação do organismo conscienciocêntrico em contato com a equipe organizadora aqui da tertúlia. Porque isso, nosso objetivo é deixar aberto, mas ao mesmo tempo mediado pela instituição, para haver uma organização nesse sentido, assim. Tá? Então não há burocracia nisso, é só o processo de comunicação entre o organismo conscienciocêntrico e aqui a equipe, tá? Que é o Conselho Científico da Unicim que está com um e-mail para isso. Então quem tiver interesse, manda o seu nome, o seu tema, né? Que a equipe vai entrar em contato para organizar, né? O modo, quando vai ser apresentado. Então aqui vai ter 1h45, né? Vai ser no máximo 40 minutos assim, para apresentar, quando for o caso. Aqui hoje não funcionou assim, quer dizer, foi tudo junto. Eu não sei se algum dia vai ser assim, né? E o restante do tempo para o debate. Tá? Então, só para vocês saberem quem são os próximos aqui, né? A gente já tem uma listagem aí até o final do ano, praticamente, tudo preenchido. No próximo domingo, nós vamos ter aqui a Cristiane Ferraro, que está aqui, vai apresentar sobre parassociograma. Então, né, estão convidados para debater aí, né? Interessantíssimo, né? Essa técnica é uma metodologia, né? Tudo. No outro, dia 17 de julho, Pedro, também pela Consecutivo, sobre seriexometria e holobiografia. No dia 24 de julho, o Hernande, da Ectolab, sobre, aí sim, chama Verpon isso, né? A questão do serial self-killer. Né? Quem quiser saber, vem aqui para descobrir. Dia 24 de julho, né? O Hernande vai trazer esse assunto aí. 31 de julho, o Guilherme Kunz, pela Editares, vai falar sobre materpensionologia, né, que é o assunto do livro dele, e aqui vai poder fazer, né, um laboratório nesse sentido, né, abrir isso. 7 de agosto, o Loche, pela Apex, vai trazer princípios determinantes da Proexis. 14 de agosto, Mário Oliveira, pela CIP, reconhecimento de amparadores. 21 de agosto, Firmato, pelo Conselho de Epicom, sobre arco voltaico. 28 de agosto, o Hernani Brito, pela Reaprendência, Pangrafologia, né, estudo da pangrafia. Dia 4 de setembro, ainda não está confirmado. Dia 11 de setembro, o Gustavo Vieira, pela Juriscons, Holocarma das Nações. Enfim, vai até o fim do ano, tá? Vai ser oportunamente divulgado. Pessoal, queria deixar registrado o agradecimento aqui da equipe organizadora para o Luciano Melo, né, ele que criou a logo, né, daqui do trabalho, né, conseguiu fazer um trabalho muito, muito bacana. E avisar que hoje o verbete da tertúlia conscienciológica hoje vai ser Decidometria, da especialidade Decidologia, e a verbetógrafa é a Tatiana Lopes. Ok? Então, muito obrigado mais uma vez e vamos em frente. Bom almoço aí, pessoal. Tivemos 112 participantes total. 112 participantes.